Os jovens perguntam: Como a Bíblia pode me ajudar? Parte 2. Deixe a leitura da Bíblia mais interessante. Um adolescente chamado Will diz: Ler a Bíblia pode parecer chato, mas isso só acontece se você não sabe como ler a Bíblia. Quer descobrir o segredo para gostar de ler a Bíblia? Então, este artigo é para você. Dê vida à sua leitura. Entre na história. Você pode fazer o seguinte: 1. Escolha a história que você quer estudar. Você pode escolher um acontecimento da Bíblia ou algum trecho dos Evangelhos. Você também pode escolher uma das leituras bíblicas dramatizadas disponíveis no jw.org. 2. Leia a história. Você pode ler sozinho ou pode ler junto com a sua família ou amigos. Uma pessoa pode ser o narrador e as outras podem ser os personagens. 3. Experimente uma ou mais das seguintes dicas. Faça desenhos ou monte uma história em quadrinhos para mostrar em que ordem as coisas acontecem. Escreva o que está acontecendo em cada quadrinho. Faça um esquema gráfico ou um diagrama. Por exemplo, ao ler sobre um personagem fiel, mostre como as qualidades e ações desse personagem estão relacionadas com as bênçãos que ele recebeu. Transforme a história numa reportagem. Conte o que aconteceu a partir de diferentes pontos de vista. Faça entrevistas com os personagens principais e outras pessoas que também estavam na história. Tente imaginar um final diferente. Pense num personagem que tomou uma decisão errada e imagine o que teria acontecido se ele tivesse tomado outra decisão. Por exemplo, pense em quando Pedro negou Jesus. O que Pedro poderia ter feito de diferente quando sofreu pressão? Se quiser fazer algo ainda mais criativo, tente escrever sua própria peça teatral usando alguma história da Bíblia. Inclua as lições que podemos aprender dessa história. Investigue. Se você analisar os detalhes de uma história, você pode encontrar joias escondidas. Muitas vezes, apenas uma ou duas palavras numa história da Bíblia podem fazer toda a diferença. Por exemplo, compare Mateus 28:7 com Marcos 16:7. Por que Marcos incluiu o detalhe de que Jesus em breve apareceria aos discípulos e a Pedro? Dica: Marcos não estava presente quando essas coisas aconteceram. Pelo visto, foi Pedro que passou essa informação para ele. A joia escondida. Jesus queria ver Pedro de novo. Por que isso deve ter deixado Pedro feliz? Como Jesus mostrou para Pedro que era um amigo de verdade? Como você pode imitar a Jesus e ser um amigo de verdade? Quando você dá vida à sua leitura e investiga os detalhes da história, ler a Bíblia fica muito mais interessante. O que outros jovens dizem? Às vezes, eu leio e estudo um capítulo até entender bem o que ele diz. Quando faço isso, parece que eu sempre acabo descobrindo algo novo ou entendendo melhor algum detalhe. Cada leitura é uma caixinha de surpresas. Bonnie. Eu li o livro de Ruth e usei a Watchtower Library para fazer uma pesquisa mais profunda e entender melhor esse livro. Essa biblioteca eletrônica é uma grande ajuda. Ela me fez ver como é bom ler a Bíblia. Timothy. É muito divertido juntar um grupo para ler a Bíblia. Você pode ler a história como se fosse um roteiro, e cada pessoa pode ser um personagem. Eu também gosto muito das leituras bíblicas dramatizadas do jw.org. Elas fazem as histórias da Bíblia ganhar vida. Isabel.